Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do módulo 8. E nessa aula a gente vai falar sobre o Scrum, que é uma metodologia de gestão de projetos que é derivada do Agile, do método Agile. Então, é um dos tipos de gestão de projetos, de tipo de metodologia que deriva daquele manifesto, que é uma coisa um pouco mais abstrata, que é um pouco mais a gente vai focar nisso e não aquilo, mas o Scrum vem para realmente operacionalizar esse tipo de trabalho, falar o que a gente faz, como que a gente faz, quais as rotinas que a gente coloca, como que a gente planeja, como que a gente trabalha. Então é um jeito bem mais estruturado do que Agile. Agile é uma coisa mais genérica. É que a gente acaba, como o Scrum é o mais utilizado, muitas pessoas falam Agile e Scrum como se fossem a mesma coisa. Mas elas não são a mesma coisa. Scrum é realmente a estrutura do trabalho e Agile é um pouco mais a filosofia. Beleza? Então, dentro de um projeto que vai usar o Scrum, você tem três funções, mais ou menos. Uma não vai ser uma função, vai ser um grupo de pessoas, mas vamos lá. O primeiro é o Product Owner, então é o dono do produto. Essa pessoa geralmente é alguém que está na área comercial, por exemplo, que tem contato com o cliente. Então, se tiver, por exemplo, um Key Account Manager que está falando com o cliente, que está entendendo quais são as necessidades do cliente, essa pessoa provavelmente vai ser o Product Owner. Essa pessoa que vai realmente dizer tudo que precisa ser feito no produto final. Ele que vai especificar o que o produto final, quais as funcionalidades que o produto final precisam ter. Lembrando, isso foi feito para desenvolvimento de software, né? Então, aquele software final, quais funcionalidades ele tem que ter, o que problemas ele tem que resolver, o que o cliente está esperando que tenha. E ele que vai organizar esse tipo de informação. A segunda pessoa é o Scrum Master, que é a pessoa que vai estar ali organizando o trabalho para garantir que todo mundo use a metodologia do Scrum como deve ser feita. Então, é uma coisa bem. A rotina é bem estruturadinha, quais reuniões tem que acontecer e como que se deve trabalhar para que aquilo aconteça de um jeito que não se perca no trabalho, né? Porque como a metodologia é toda feita para aceitar muita flexibilidade, para permitir mudança, para ter essa coisa um pouco mais aberta, é necessário que tenha alguém monitorando para que as pessoas não percam noção do desempenho delas. Então você tem essas iterações, né? Uma com N, iterações. Você tem essas iterações, é, interações entre pessoas. Interação é quando faz a voltinha. Você tem essas interações que a gente chama de sprint. E o Scrum Master que vai estar ali para ter certeza de que as pessoas estão seguindo o que tem que ser feito. Ele não vai se preocupar necessariamente com o produto, com a qualidade, com a funcionalidade, muito mais com o processo. A pessoa está ali para observar o processo, beleza? E aí, por último, você tem o time de desenvolvimento, que é aí que eu falei, né, que pode ser um grupo de pessoas, pode ser que seja um desenvolvedor que está fazendo, né, que está realmente programando ali o que é para programar, mas talvez você tenha, digamos que você tenha um site, né, você vai programar, vai construir um site para o cliente, com várias funcionalidades e com várias coisas. Então você talvez tenha um ou mais desenvolvedores, né, programadores, talvez você tenha um designer, talvez você tenha alguém para escrever os textos e para, enfim, organizar o que vai em cada página, enfim, não sei, né? Pode ter várias pessoas dentro do que exige aquele desenvolvimento de software. Ou se for, por exemplo, um joguinho, talvez você tenha alguém fazendo a ilustração, talvez você tenha alguém fazendo o que seja. Então, você tem o time que está desenvolvendo aquele produto, e isso a gente vai chamar de time de desenvolvimento. Aí a gente tem agora as etapas do Scrum. Eu vou compartilhar minha tela, porque acho bem difícil eu conseguir explicar isso sem desenhar. Então, só vou colocar aqui em cima, primeiro para a gente não esquecer. A gente tem três funções. Uma chama Product Owner. A gente tem outra pessoa que chama Scrum Master. E a gente tem o time de desenvolvimento. Time de desenvolvimento. Beleza? A gente tem a estrutura, né, básica do Scrum você tem um product backlog,
Então vamos lá, o que é um Product Backlog? Isso aqui é a descrição de todas as características, de todas as funcionalidades, de tudo que o produto final precisa ter. Então isso você vai uma lista com vários, eles chamam de User Stories. Então uma lista com tudo o que o software precisa fazer. Então digamos que eu queira uma plataforma para colocar o meu curso online. Então eu como a pessoa, né, que vai dar aula, eu como a professora, quero colocar minhas aulas em vídeo. Para que os alunos assistam. Eu como professora quero avaliar meus alunos com uma prova. Esse tipo de coisa em todas as descrições de que tipo de funcionalidades, o que a gente quer fazer dentro desse software, o que ele precisa ali dentro que valor que ele precisa estar agregando. Ou, por exemplo, eu como aluno quero ver o meu progresso, o quanto eu já assisti das aulas. Eu, como aluno, então sempre você coloca do ponto de vista do usuário. Então, quem vai usar aquele software é o aluno, né, o professor, pensando nessa situação, tem o aluno e o professor. Ou talvez tem mais alguém que poderia estar usando aquilo ali? Acho que não, né? Geralmente você vai ter essas duas pessoas. Então, eu, como aluno, quero navegar de uma aula para a próxima na sequência. Eu, como aluno, quero, sei lá, poder visualizar quantas aulas ainda faltam. Eu, como professor, quero poder entrar em contato com os meus alunos. Eu, como aluno, quero poder fazer uma pergunta dentro da aula. Então, esse tipo de descrição é todas as funcionalidades que devem existir naquilo. E no Product Backlog tem que estar assim, tudo descrito, tudo do produto final. Então, isso aqui, na verdade, é focado no produto final. E quem é responsável por isso, deixa eu colocar aqui com a corzinha, é o Product Owner. Então, o Product Owner que vai conversar com o cliente, né, ele que vai ser responsável pela outcome, pelo resultado desse projeto, ele que vai montar esse Product Backlog. Aí a gente tem os sprints. O sprint, na verdade, é um intervalo de tempo, que geralmente é 2 ou 4 semanas, em que os trabalhos são feitos. Então, como a gente, né, inclusive eu tenho aqui essa fotinha, eu falei que o Scrum é essa coisa da voltinha, né, o Agile, que vai fazendo essas interações. Então, isso aqui seria o sprint a cada vez que a gente faz esse trabalho e volta e entrega algum resultado. Então, por exemplo, se for de 2 em 2 semanas, um sprint vai ser, a gente vai entregar a caixinha de comentário para os alunos poderem comentar nas aulas, a gente vai colocar sei lá, uma barra de progresso aqui em cima para os alunos visualizarem, e é isso que a gente vai fazer em 2 semanas, a gente vai programar essas duas partes. Então, beleza, então naquelas 2 semanas eu vou ter que fazer aqueles dois, digamos, seja o 1 e o 2, aqueles dois requerimentos do Product Log, que é uma parte, né, uma parte pequena do desenvolvimento total do software. Então, uma parte pequena que vai ser feita ali, isso vai ser entregue no final desse sprint e vai ser avaliado e dado feedback. Né? Como eu falei, é uma coisa sempre que você entrega um produto final, pega o feedback daquilo e continua trabalhando. Então, cada um desses momentos aqui de trabalho são chamados de sprint. Aí a gente tem a estrutura de um sprint. Então, eu vou colocar aqui. Blá, blá, blá. Não sei o que eu quero com essa cor. Deixa eu fazer mais fininho assim. Show. Então, a gente vai ter um sprint que vai ser geralmente 2 ou 4 semanas. Ele vai começar com o sprint planning. Então, o planejamento do sprint é uma reunião em que eles vão definir o sprint backlog. Então, se o product backlog é a descrição de tudo que tem que tudo tem que ser feito no total do projeto, o sprint backlog você vai pegar alguns itens que serão feitos durante aquele sprint. Então a gente vai olhar para toda a lista de ações, de funcionalidades que a gente quer colocar naquele software e vai falar, beleza, nessas próximas 2 semanas ou nessas próximas 4 semanas, a gente consegue entregar essa e aquela. Então vocês vão definir, e geralmente esse Product Backlog ele deveria estar em ordem de prioridade, ou na dúvida de qual é a prioridade, você consulta com o Product Owner, porque ele que tem o controle disso, né? Então, no Sprint Planning, que é uma reunião no início do sprint,
que a galera vai decidir. Então, beleza, então nesse sprint a gente vai conseguir entregar esse e aquele. Então, você pega alguns itens daqui e traz eles para o sprint backlog. Ou seja, o sprint backlog é um subdocumento. Então, você tem um documento grandão, que é o Product Backlog. Uma parte dele vai ser o Sprint Backlog, que vai funcionar durante aquelas semanas. Depois disso, você tem o que eles chamam de Daily Scrums. Um Daily Scrum é uma reunião diária, né? Então, a gente já, pelo próprio nome dá para entender. É uma reunião de todo dia, de 15 minutos, em que o time se reúne também junto com o Scrum Master. O Scrum Master, de novo, gente, ele vai estar sempre acompanhando ali para que a galera faça as reuniões, para a galera para direcionar o processo. Não necessariamente tem relação com o produto, ou com o conteúdo, ou com o que eles estão trabalhando. Ele vai direcionar isso. Então, o Scrum Master vai organizar essa reunião. O Scrum Master que lidera também o planejamento, enfim. E a galera do desenvolvimento é o que vai realmente executar o projeto. Então, durante aquelas 2 semanas ou aquelas 4 semanas, que é o que dura um sprint, todo dia o time vai se reunir por 15 minutos e vai falar: isso é o que eu fiz ontem, isso é o que eu vou fazer hoje, e esses são os problemas que eu estou encontrando, ou isso é um possível impedimento que eu tenha. Então, fiz ontem, vou fazer hoje, e problemas. Então todo mundo do time vai falar rapidinho isso e só vai ser discutido, só vai ser resolvido alguma coisa se haja problema. Senão, é só um jeito de controlar que todo mundo está fazendo o próprio trabalho e de que as coisas estão evoluindo e para todo mundo se reunir naquele momento ali para entender que as coisas estão progredindo. É só um catch-up rapidinho, geralmente dura uns 15 minutos diários, então não é para tomar tempo, eles não. A ideia do Agile, na verdade, não ter burocracia, não ter muito planejamento, é realmente trabalhar de um jeito produtivo, criativo e eficiente. Então essas reuniões são só para manter a galera realmente responsável pelo próprio trabalho e dizendo o que elas fizeram e sabendo o que vai fazer depois, mas não é para gastar tempo. Então é uma reunião bem rapidinha. Quando termina o sprint, você tem o sprint review, que é uma demo. Não vou escrever mais, senão vai ficar. Nossa, ficou bem zoado aqui. Que é basicamente, então a gente vai pegar. Desenvolveram ali o que dá pra você ver o progresso do seu conteúdo quando você tá fazendo um curso. Eles vão abrir a tela e falar: ó, foi isso aqui o que eu desenvolvi. Então quando a pessoa vai passando de aula em aula, você vê aqui em cima que a barrinha de progresso tá indo pra frente. Então as pessoas vão demonstrar o que foi desenvolvido naquele momento. É uma reunião com o time todo, Product Owner, Scrum Master e o time de desenvolvimento, para olhar o que foi feito durante aquelas semanas. Beleza? Então, durante as semanas, deixa eu até pegar esse. Isso aqui é realmente o trabalho das semanas. Beleza? Isso aqui é antes, né? Ou, tipo, no primeiro dia. E esses 2 passos aqui vão ser depois. Tá? Então, o trabalho mesmo, você vai tendo daily scrums. Quando você termina, você tem essa demo para ver o que está acontecendo e você manda essa parte do produto, essa entrega daquele sprint para o cliente testar, para o cliente ver o que está acontecendo, para mandar feedback se está bom, se está ruim, né? Então, sempre, de novo, essa colaboração entre os desenvolvedores e os clientes. Tem o sprint review e depois você tem o sprint retrospective, que é mais focada no processo. Então, o que deu ruim no nosso sprint? Será que a gente planejou, a gente tentou fazer coisa demais? Ou, digamos que você falou que já vai fazer essas 3 atividades aqui do Product Backlog, a gente colocou pro sprint. Se a gente não entregou, por que a gente não entregou? O que faltou no nosso planejamento que a gente deveria incluir da próxima vez? O que faltou durante? Mais olhando para o processo, não para a entrega, né? A entrega a gente vai olhar no Sprint Review. O processo do Scrum a gente olha no Sprint Retrospective para planejar melhor. E nisso você encerra um sprint e você vai fazer de novo esse mesmo trabalho. Então, acabando aqui, você volta aqui para o começo, tem a reunião de Sprint Planning, pega mais alguns elementos do Product Backlog, coloca no Sprint Backlog e começa o trabalho de novo. Mesmo escrevendo, é bastante coisa, né, gente? Lógico, eu estou explicando uma aula rapidinha,
É coisa que às vezes a gente demora horas e horas explicando, né? É mais pra vocês terem uma ideia. Se vocês quiserem realmente trabalhar como um Scrum Master, vocês vão precisar ganhar uma certificação nisso, né? Pra realmente trabalhar com Agile. Mas só pra vocês entenderem a ideia de que você tem uma lista de requerimentos que tem que ser feitos para aquele produto final. E a cada sprint, que geralmente são ou 2 semanas ou 4 semanas, o time decide, o time ali se reúne e fala, beleza, a gente consegue em 2 semanas entregar isso, isso e aquilo. E daí naquelas 2 semanas eles vão focar só naquelas 3 coisas. Então você não está trabalhando no projeto inteiro, você está trabalhando naquele sprint. Terminou o sprint, você vai entregar para ganhar feedback, você vai olhar se o processo deu certo, e você vai começar de novo. Você vai pegar algumas outras coisas daquele product backlog, colocar no sprint backlog e trabalhar por essas caixinhas de trabalho, esses pacotes de trabalho. Então, basicamente, o Scrum faz isso, ele só estrutura o jeito de trabalhar e você tem uma pessoa que conheça muito bem os princípios do Scrum e a metodologia Scrum para guiar esse processo. E você tem uma pessoa representando os interesses, né, do cliente, os interesses do usuário final, que é o Product Owner. E aí você tem aquele time multidisciplinar, talvez sejam desenvolvedores, designers, copywriters, que vão trabalhar naquele produto. Beleza, galera? Então, essa é a ideia do Scrum. É um jeito de estruturar a metodologia Agile. Espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês como é diferente do método cascata. Então, a gente não tem aquele planejamento todo, a gente só planeja aquelas 4 semanas ou aquelas 2 semanas. É uma coisa que muda muito, você tem muito mais liberdade de mudar. Ah, mas isso é importante falar. Você tem muito mais liberdade de mudar quando você olha para o projeto inteiro, né? Então, quando você vai definir o que você vai fazer no próximo sprint, você tem muita liberdade. Porém, dentro do sprint, o sprint sempre vai durar, digamos, se o sprint a cada 2 semanas, sempre o sprint vai durar 2 semanas. Deu um problema no meio daquele sprint, você continua trabalhando, finaliza o sprint, revisa o que deu errado na retrospective, na retrospectiva, e começa um outro sprint. Pode ser que algum item não foi entregue, mas aí ele vai entrar como parte do sprint backlog do próximo. Então, dentro do sprint é uma unidade bem rigidazinha, mas como você tem muitas delas, você acaba tendo uma coisa mais flexível, né? Então, enquanto o cascata é bem rigidão nesse sentido, assim, né? De cada estágio é uma coisa muito... Eu acho que esse que é o ponto. O planejamento como um todo do cascata é muito mais rígido, porém ali dentro você tem um pouco mais de mobilidade, exatamente por ter um planejamento muito grande. Eu sei que se eu demorar um pouquinho mais aqui e não entregar isso, talvez não vai ter tanto problema, a não ser que eu tenha um milestone que eu tenho que realmente cumprir. Mas se chegando até o final eu consigo compensar o tempo de uma coisa com outra, tá show. Então, dentro dos estágios, você tem um pouquinho mais de flexibilidade em relação a tempo, mas a coisa como um todo tem um planejamento bem grande do começo ao fim. No Agile, você tem estruturas bem rígidas, mas pequenininhas, e muitas delas, o que transforma a coisa toda em muito, muito flexível. Mas dentro daquele sprint, você precisa entregar aquelas coisas ao final das 2 semanas. Então, você tem essas como se fossem mini projetos, você tem que entregar aquela funcionalidade. Então, você não trabalha tanto olhando para o final, lógico, você tem a reunião no sprint planning, que você vai olhar o product backlog, mas o objetivo é menorzinho, ele é contido naquilo. Beleza? Então, eu espero ter ficado claro para vocês. Para algumas pessoas isso vai ser super interessante, se vocês ficarem empolgados em ver esse tipo de coisa. Tem muitas indústrias que usam, principalmente quando tiver mais a ver com tecnologia, consultoria ou tecnologia ou desenvolvimento, né, mesmo TI, essas coisas assim. Então, se você se interessou, tá aí a dica para estudar um pouquinho mais sobre Agile. É bem interessante, é que não é o tipo de projeto que eu tocava. Eu tocava mais projeto cascata mesmo. Mas é sempre interessante saber, gente. É uma metodologia que veio para consertar um problema de uma indústria específica. Isso não quer dizer que é aplicada para todas, pelo menos não na minha opinião. Eu acho que a gente ainda precisa adaptar muito mais essas metodologias para que ela realmente cause impacto em algumas indústrias. Mas, enfim, fica aí a informação.